E aí, tudo certinho? O professor Dalmo Azevedo aqui na área contigo e vamos começar a trabalhar aqui, vamos conversar nessa aula sobre a Lei de Improbidade Administrativa, a lei conhecida pelo número 8.429 de 1992, tá? Essa legislação é muito importante da gente fazer um estudo bem inteligente dela. Eu vou fazer um estudo um pouco diferente do comum que você pode estar acostumado por aí, ou você possa estar acostumada por aí. Eu não vou ficar mostrando o dispositivo da lei o tempo inteiro. Pelo contrário, eu vou te explicar com detalhes a lei para você entender exatamente quais são os pontos apresentados por ela. Porém, claro que o jeito que eu vou te explicar a lei vai ser diferente do comum, assim, eu não vou ficar mostrando a lei, mas isso não quer dizer que você não precise ler a lei também, tá? Então eu peço a você que assista essas aulas e depois você aplique tudo que a gente vai falar aqui, tudo que a gente vai conversar na leitura da lei, para deixar bem esquematizado, para deixar bem organizado aí o entendimento, tá? Então, para ficar bem claro, vai acompanhando, por favor, assiste a aula que você vai perceber exatamente como que eu quero desenvolver esse trabalho com vocês. A base do nosso trabalho está no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal. Tá? Lá, a Constituição, em 88, dizia que um ato considerado como um ato de improbidade seria punido com algumas penalidades ali devidamente estabelecidas. Então, a Constituição veio e falou, olha, a tal da improbidade administrativa, a tal da conduta anti-moralidade, anti-probidade administrativa tem que ser punida. E isso, obviamente, vai vir através de uma regulamentação legal. Por isso, em 92, foi editada a Lei 8.429, que trouxe ali exatamente o que é improbidade, o que eu posso considerar improbidade, quais são os atos que se enquadram como improbidade efetivamente, para que eu possa punir ali o agente público. E mais, assim, quem que eu posso punir exatamente, quando. Então, por isso que é importante, nessa aula, a gente conversar sobre as disposições gerais, preliminares, iniciais da nossa legislação. Tá? O que eu vou trabalhar com você está dos artigos 1º até o 8º da lei e tem todo o entendimento básico de como essa lei funciona, a quem se aplica, contra quem, como funciona e por aí vai. Tá? Então vamos começar logo, vamos para a tela para a gente começar a esquematizar aí o joguinho. Tá? A ideia é a seguinte, ó. Primeira coisa importante, antes de falar o que é o ato de improbidade, o que configura improbidade, para mim isso é secundário. A primeira coisa que você tem que saber é a questão da sujeição da lei, os sujeitos que a lei traz para nós. E nós vamos ter aí uma divisão básica. Os sujeitos ativos, que você vai encontrar artigos 2º e 3º da lei, e os sujeitos passivos que você encontra no artigo 1º da nossa legislação. Tá? Então, basicamente, eu vou fazer um trabalho ao contrário, né? Vamos começar pelo artigo 2º, para depois a gente começar a conversar sobre os outros. Primeira coisa, a nossa legislação aponta como sujeito ativo de um ato de improbidade, talvez o grande sujeito ativo, todo agente público. Tá? E depois, num segundo momento, a gente vai conversar já sobre isso, também aponta um particular. Tá? Então vamos devagar para a gente conseguir entender aqui. O que seria necessariamente o sujeito ativo da lei de improbidade? É a pessoa que comete o ato, aquela pessoa que eu posso dizer que cometeu improbidade, se enquadrou na conduta de improbidade e que pode ser punido na forma da lei. Tá? A ideia é que a nossa legislação ela vai montar um sistema em que, obviamente, eu não vou punir qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa que pode cometer improbidade. Eu preciso que essa pessoa tenha um mínimo de relação com o Estado para que ela venha a ser enquadrada na lei. Então, por isso, a gente tem que saber os sujeitos ativos, ou seja, quem é que pode cometer e sofrer penalidade por improbidade. Tá? Primeira coisa básica, os agentes públicos. Né? A nossa legislação ela usa, graças a Deus, o conceito mais atualizado possível, que é agente público, não servidor público, como se falava no passado, ou funcionário público, como você vê até hoje no Código Penal. Quem é agente público? Quem são? Isso aqui é um estudo que você faz lá na aula de agentes públicos ou na aula de estatuto, mas independentemente de ter passado ou não por essas aulas, tá? Deixa eu te mostrar exatamente o que se considera como agente público na administração pública. Tá? Vou trazer para você o conceito mais moderno possível. Tá? A gente separa agentes públicos em agentes administrativos, agentes políticos e os particulares em colaboração. Cuidado para não confundir esse particular com o particular ali de baixo. A gente já vai apontar, beleza?
Quem são os agentes administrativos do Estado? São aquelas pessoas que realmente executam a atividade administrativa. Tá? São aqueles que trabalham, que executam a atividade, você no futuro, assim que for aprovado e nomeado para o seu cargo. Tá? Então a ideia é que você, quando passa por um concurso, ou por um processo seletivo, ou por uma seleção específica e entra na administração para executar atribuições específicas, você é um agente administrativo clássico. Tá? Aqui nós temos uma subdivisão interessante, né? Que é o servidor público, que necessariamente é o que faz concurso para atuar com o regime estatutário. O empregado público, que também faz concurso, mas ele atua sendo regido pela CLT. E você tem os temporários, que na verdade os agentes temporários são aqueles que têm um vínculo especial com o Estado. Então, é o caso, por exemplo, do artigo 37, inciso 9 da Constituição, que fala da contratação temporária para necessidade de excepcional interesse público e por aí vai. Tá? E aqui também entram os comissionados e aquelas pessoas que têm um vínculo diferenciado, passam por um processo seletivo, seja um processo seletivo simplificado ou uma mera seleção com base no conhecimento técnico, mas eles chegam para a administração pública agindo como executores da atividade. Tá? Então, você tem os estatutários, você tem os seletistas e você tem aqueles que detêm vínculo especial. Todos eles agentes administrativos. Mas você sabe que a administração pública não vive só de quem executa. Ela também é conduzida por pessoas que tomam decisões e que geram o que a gente fala de atos de condução política, ou simplesmente atos diretivos do Estado. E esses caras são chamados agentes políticos. Tá? Os agentes políticos, enquanto nos administrativos você tem o concursado, você tem o selecionado, nomeado, nos agentes políticos você tem aquelas pessoas que são eleitas para conduzir a política do Estado. Tá? Então, agentes políticos necessariamente são aquelas pessoas que sofreram um processo de eleição, deputados, vereadores, prefeito, governador e por aí vai. Porém, a doutrina, ao longo do tempo, ela tem meio que estendido o entendimento do que é um agente político, ampliando o alcance dessa informação, dessa classificação. O problema é que a gente tem uma doutrina que traz uma ampliação muito grande e nós temos o Tribunal Superior, no nosso caso especificamente o STF, tá? Não falo nem do STJ, mas o STF, que já se posicionou entendendo uma situação apenas também. Mas, vamos lá, o que eu quero que você saiba? Agentes políticos clássicos são os eleitos e os seus auxiliares. Então, vereador, deputado, senador e aonde entram os auxiliares? Na chefia do Poder Executivo. Prefeitos e seus secretários. Governador e seus secretários. Presidente e seus ministros. Tá? Então não confunda o comissionado, lá, o assessor, que é um agente administrativo, com o secretário de Estado, que é um agente político. Tá? Não é, quando a gente fala auxiliares, você pode pensar que o assessor também entra, mas não é o caso. Aí a doutrina veio e falou, olha, os magistrados também. Apesar deles fazerem concurso, tudo bonitinho, eles também tomam decisões que impactam o sistema político nacional. Então a gente tem que tratar o magistrado, que é o juiz, né, como um agente político. E o STF concordou. Não, beleza, tem vários julgados, inclusive, que ele fala magistrado como agente político. E a doutrina majoritária também coloca aqui membros do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, e alguns doutrinadores mais novos ainda têm colocado os membros da Defensoria Pública aqui dentro. Tá? Porém, para a sua prova, você pode levar o entendimento do STF consagrado, então você vai pensar ali em magistratura geral, tá? Até porque para chegar ministro do STF tem que ter nomeação também, indicação, e você pode levar também membros do Ministério Público e do Tribunal de Contas. É muito difícil aparecer defensoria, porque o entendimento é que ainda se aguarda um reconhecimento em decisões sobre isso, tá? Então, muito difícil cair a Defensoria Pública. E por último, você tem os particulares em colaboração. Essas pessoas são aquelas que têm um vínculo com o Estado para executar atividade em nome do Estado, mas não fazem parte do Estado. Então aqui é o que o professor Eli Lopes Meirelles classificava, né, como agentes honoríficos, credenciados, delegados, e que a gente hoje agrupa todos como particulares. Então vamos lá. Você está em casa tranquilo, tranquila, descansando, tomando uma cerveja, uma água, um suco, sei lá, um detox, vendo TV. De repente vem uma cartinha, hoje pelo WhatsApp, para piorar o negócio,
te convocando para as eleições. Pergunta: você foi convocado, vai tomar posse. Durante aquele período que você está atuando nas eleições, você não está representando o Estado? Sim. Você não está executando uma atividade administrativa essencial para que a condução do Estado aconteça? Sim. Então você é um agente público. Por um tempo, mesmo que um tempo muito pequeno, você é um agente público. Aliás, é aí que entra o grande detalhe do artigo 2º da lei. Tá? Ele vai dizer para você que agente público, não importa o tempo de relação, se é temporário, se é permanente, não importa a forma de chegada, se foi nomeado, designado, aprovado, assassinado, não importa como você chegou, não interessa o tipo de vínculo, se é contratado, se é apenas convocado, não interessa, você é um agente público. Então, mesmo que numa janelinha de um domingo das 8 às 5, sei lá, das 7 às 5, você é um agente público também, convocado para atuar em júri, o conscrito militar, porque ele está em atuação obrigatória, o serviço militar obrigatório, tá? Então esses caras são considerados agentes públicos, pelo menos durante aquele momento de atuação. A mesma coisa vale para o voluntário, tá? Se por acaso você vê, poxa, teve um deslizamento de terra, a prefeitura precisa de ajuda, vou me voluntariar. Beleza, você é um agente público naquele momento, porque você se encontra como um particular colaborando com o Estado. Você não é um agente administrativo temporário, porque agente administrativo tem vínculo efetivo. Aqui não. Aqui você se coloca apenas como voluntário, sem receber nada. Inclusive, a remuneração também não faz diferença. Se você é remunerado ou não, não faz diferença. O que importa é que você é um agente público também. Mas, nesse meio, o mais importante de todos, com certeza, ou os mais, são os delegados. Eu não falo delegado de polícia, mas eu falo aqueles agentes delegados que passam por um procedimento licitatório e firmam vínculo com o Estado, que você estuda muito lá em serviços públicos, quando é exigido de você esse tipo de conhecimento, você passa a conhecer as concessionárias, permissionárias de serviços públicos. Tá? Então, quando se estuda isso, claro, aí vai de acordo com o edital que você está desenvolvendo, ele vai trazer para você a ideia de que o agente público, o concessionário ou o permissionário é um agente público também, tá? Então, você tem os agentes públicos aqui. Porém, tem um detalhe para chamar a atenção. Dentro de agentes políticos, em 2018, nós tivemos uma decisão muito importante do STF que reconheceu que os políticos podem responder sim por improbidade administrativa, exceto o presidente da República. Porque assim, existia uma discussão, e isso não só no nível dos doutrinadores, mas também no nível dos próprios tribunais superiores, em relação aos eleitos. Porque agente político mesmo já tem legislação própria que pune crime de responsabilidade. Então, durante muitos anos, o entendimento seria um bis in idem, porque eu estou punindo pelo crime de responsabilidade e também vou punir por improbidade. Eu estou punindo 2 vezes o mesmo ato. Só que aí começaram a enxergar o seguinte, não é bem isso não. Até porque a ação de crime de responsabilidade é muito diferente da ação de improbidade. Então não é um bis in idem, até porque eu tenho 2 procedimentos judiciais distintos que podem punir de forma diferenciada. O bis in idem se refere ao mesmo processamento. E aí o STJ, ele foi o primeiro a falar, concordo, agente político tem que... Só que o STF falava, não, o STF tá maluco, agente político já tem legislação própria, blá, 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 blá. Em 2018 isso acabou. Finalmente o STF se rendeu e passou a entender igual o STJ, por isso hoje não há mais discussão doutrinária. Então na sua prova, não importa qual é o doutrinador, o entendimento, não importa mesmo. Agentes políticos respondem sim por improbidade, é o que o STJ chama de duplo regime sancionatório, tá? Então eles vão responder por crime de responsabilidade e por improbidade, exceto o presidente da República. O presidente da República só responde por responsabilidade, até porque, supostamente, o dano que ele sofre é muito maior. Não acho não, mas minha opinião não me interessa, convenhamos. Então, só o presidente da República não, tá? Mas governador, prefeito, deputado, vereador, não importa, todo mundo se ferra, beleza? E outra, no mesmo julgado deixou-se muito claro um outro detalhe, porque você sabe que político tem o tal do foro privilegiado, né? Se eu for julgado, eu serei julgado perante os meus pares ou num tribunal específico. Não tem isso aqui não. Quando o agente político comete improbidade, ele responde no primeiro grau de jurisdição igual qualquer ser humano normal. Ele vai ser denunciado ali, vai ser aberta uma ação de improbidade contra ele no primeiro grau, no juiz singular também, igual acontece com qualquer um. Então não há foro privilegiado para políticos
dentro da improbidade. Porém, muito cuidado com outro julgado, que fala em relação aos magistrados. Porque os juízes têm foro privilegiado. Né? Um juiz ele vai responder pelas suas ações perante o Tribunal de Justiça ao qual ele está vinculado. Isso você estuda muito no direito constitucional. Né? Então, quando o juiz de primeiro grau ele comete uma infração e vai ser punido, é o próprio tribunal que ele está vinculado, isso inclui até os desembargadores, né, que vai julgar esse cara. Então, ele é julgado pelos pares dele. E o STF disse que, no caso de magistrados, sim, se mantém o foro privilegiado, até porque você tem ali uma proteção propriamente constitucional, apesar de que político também tem, mas para eles, para a magistratura é muito mais importante essa proteção, até porque você tem um julgamento mais consciente. Quando você deixa a improbidade na mão de político para votar, agora de magistrados, supostamente eles vão fazer a coisa certa, tá? Então, não há foro privilegiado para político, mas para a magistratura continua valendo, perfeito? Então, não se esqueça que aqui só o presidente da República está livre do ato de improbidade. Por outro lado, você tem os sujeitos passivos. Ou seja, quem é que pode sofrer... desculpa, né? E o particular. Esse particular aqui, cuidado, tá? Ele tem que estar em colaboração... Não vou usar colaboração, senão vai ficar parecido aqui, né? Ele tem que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de um agente público. Ou seja... Não existe possibilidade de um particular sozinho cometer um ato que vai gerar uma ação de improbidade contra ele. Não existe. Tá? Então, se você vai sofrer um ato de improbidade, ótimo. Essa improbidade vai ser aplicada sobre você se há um agente público. Mas e o particular? Quando que ele vai sofrer isso? O particular só vai sofrer isso efetivamente a partir do momento que for dito, que for identificado que ele atuou em concorrência, né, relacionada a um agente público. Então, não existe ação de improbidade contra particular sozinho. O polo passivo da ação ser o particular, lembra, né? O sujeito ativo do ato vai ser passivo da ação judicial. Claro, ele que cometeu, ele que vai responder. Então não tem como lá no passivo da ação de improbidade ter um particular sozinho de braço cruzado para se ferrar. Não. Ou eu trago o agente público junto, ou eu não apresento improbidade. Porque particular não comete improbidade. Ele não entra na classificação de agente público. Agora, se eu vou lá e coloco uma pilha no agente público para cometer improbidade, eu ajudo ele, aí eu estou me beneficiando dos atos, aí eu estou atuando junto. Logo, o agente público vai trazer o particular para o lado dele, beleza? Outra coisa, pessoa jurídica não pode cometer improbidade. Pessoa jurídica é lei anticorrupção, são outros 500. Porém, a pessoa jurídica pode figurar no polo passivo, sim, desde que ela tenha se beneficiado do ato do agente público. Então, quando eu vou propor ação de improbidade contra o agente público, eu posso convocar a pessoa jurídica para compor ali o passivo também, porque ela se beneficiou do ato. Mas eu não estou punindo ela por ter cometido improbidade. Ela vai sofrer a punição referente ao fato de ter participado do ato. Tá? Então, é como se fosse o particular ali. O particular sozinho não comete improbidade, mas se agir junto com o agente público, sim. A pessoa jurídica nunca comete improbidade, mas se ela se beneficiar do ato do agente público, ou se ela concorrer ou induzir, tá? Então aqui também vale para pessoas jurídicas na hora de propor a ação. Por outro lado, nós temos sujeitos passivos, que são aqueles que sofrem o ato de improbidade. Então não basta só ser um agente público cometendo os atos de improbidade previstos na lei. Tem que ser um agente público cometendo ato contra uma dessas pessoas que a nossa lei fala. Ela fala, primeiro, da administração pública toda, então direta, indireta, empresas controladas, não importa. Ela fala de pessoas jurídicas de direito privado em que a participação do Estado seja de mais de 50% da receita anual. Então o Estado é responsável por mais de 50% dos recursos que compõem a receita anual daquela empresa. E no parágrafo único ele vai falar da pessoa jurídica de direito privado, a qual o Estado concorra com menos de 50% da receita anual. Aí você se pergunta, tá, e qual é a diferença, né? Mais de 50, menos de 50, tá tudo igual. A diferença é a seguinte: quando a administração pública participa com menos de 50%, ou seja, você vai olhar a receita anual da empresa, quanto que ela arrecadou no ano passado, e você percebe que de contratos com o Estado, repasses, convênios, o valor é menos que 50% de toda a receita, aí o Estado tem uma participação minoritária. Então a ideia é que eu não preciso proteger
o patrimônio público de forma plena junto com a empresa privada. Eu vou proteger só a parte do recurso público. Então, digamos que a empresa arrecadou 100 mil reais, né? 30 mil vieram do Estado. A ação de improbidade vai se focar nos 30 mil, porque é a parte de recurso público. Agora, se a receita de 100 mil, a administração ajudou com 80 mil, enquadra no mais de 50. E nesse caso, não importa qual é o montante de participação do Estado. A ação de improbidade vai se basear no valor total da receita. Porque se o Estado tem mais de 50% de participação, o Estado tem no mínimo o controle sobre a empresa. Então, eu estou protegendo a empresa porque a empresa ela tem um vínculo com o Estado muito maior. Tá? Então, a grande diferença está nisso. Tá? O valor patrimonial das empresas com menos de 50% só vai ser utilizado em relação ao recurso público efetivamente. Então, qual foi o montante público? X. Vamos pegar isso e vamos apresentar a ação e eventuais punições com base nisso. E da outra empresa, qual é a participação do Estado? Pô, o Estado participa com 90%, então não importa. Vamos pegar 100% da receita e vamos atacar. Mesmo que você tenha 10% de dinheiro que não seja público, a entidade ela tem um vínculo com o Estado muito maior. Então aqui não há apenas aplicação no valor patrimonial resultante do acordo com o Estado. Tá? No caso do mais de 50%, é todo o patrimônio da empresa, não importando qual é o valor exato de participação do Estado. Tá? Então, para você dizer que alguém cometeu improbidade, primeiro, tem que identificar como sujeito ativo. Segundo, tem que identificar como sujeito passivo. O Dalmo, que é agente público, ele cometeu um ato de improbidade contra um barzinho da esquina. Não, isso não existe. Eu não vou cometer improbidade contra uma pessoa de direito privado, explorador de atividade econômica, que o Estado não tem participação nenhuma. Por quê? Porque a ação de improbidade, ela defende patrimônio público. Eu não estou protegendo a empresa privada. Aí a gente tem outras legislações privadas para resolver. Isso não é problema meu. Eu, como agente público, eu não cometi improbidade contra ele. Eu cometi crime, eu cometi ações, sei lá, civis, mas eu não cometi improbidade. Tá? Para cometer improbidade não basta ser agente público. O danificado, lesado, prejudicado, né? Ficou danificado por ver. Pelo ato de improbidade tem que ser ou administração pública direta, indireta, pessoas com mais de 50% ou com menos de 50% de participação de dinheiro público. Tá? Enquadrou, beleza. Por isso que a gente fala que a pessoa jurídica ela pode compor o polo passivo da ação como um sujeito ativo. Mas, mesmo que seja uma pessoa jurídica totalmente privada, tá? Porque a ideia é que ela se beneficiou. Mas eu não vou cometer improbidade contra ela. Ela está se ferrando porque ela se deu bem, não porque ela sofreu prejuízo. Beleza? Tá. Aí, essa é a parte mais importante de todas, tá? Por isso que você percebe que praticamente essa aula inteira eu foquei em identificar para você quem são os agentes públicos. Mas, na parte de disposições gerais, ainda tem uns detalhes para chamar a atenção. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção com você é que ele vai falar o seguinte, ó, no artigo 4º, ele fala que o agente público precisa respeitar os princípios da legalidade, publicidade, moralidade e... eu coloquei o contrário, né? Impessoalidade, moralidade e publicidade. Ele não coloca a eficiência. Mas é óbvio que na hora da prova você vai acrescentar a eficiência. Porque a lei é de 82, é de 92. A eficiência surgiu no direito administrativo só em 98, com a emenda constitucional 19. Tá? Então, não é porque... a mesma coisa acontece com a lei de licitações. Não é porque não está explícito no texto que o agente público não tem que respeitar o princípio da eficiência também. Tá? Tem sim, até porque a legislação é anterior. Outra coisa importante, ele vai falar em relação a ressarcimento ao erário. Dentre as punições que nós temos, isso é um trabalho que tem que ser feito numa aula diferente. O ressarcimento ao erário é a devolução dos valores, né, do prejuízo que nós, agentes públicos ou particular em conluio, causou à administração. Esse ressarcimento ao erário, ele sempre vai acontecer, tá? De forma integral. Então é devolver tudo, não é fazer acordinho para devolver 10%, não. Sempre vai acontecer, seja porque o agente público agiu ou se omitiu, seja porque a conduta dele foi dolosa ou culposa. Não importa, tá? Nesse ponto aqui, e até entra também, né,
se o agente público foi que cometeu ou se foi um terceiro que causou esse prejuízo, não interessa, tá? Isso aqui vai ser muito importante, principalmente quando você começar a avaliar os atos de improbidade, que você vai ver ali que nem todas as condutas culposas podem ser punidos por improbidade, mas, independentemente de dolo ou culpa, o ressarcimento integral ao erário sempre vai acontecer, desde que, obviamente, você consiga comprovar o valor do ressarcimento. Então, pode acontecer do agente público agir com culpa, não sofrer punição de improbidade na forma do artigo 12, né, porque ele foi culposo e não enquadrou em algum dos esquemas dos artigos 9º, 10A ou 11, o 10 fica fora. A gente, né, você vai ter um estudo sobre isso mais detalhado numa aula só sobre isso, mas ele vai dizer para você, olha, esse cara, apesar de não responder por improbidade, ele tem que ressarcir o erário. Ele tem que devolver ao erário o prejuízo que ele causou. Mesmo que ele não responda por improbidade, ele causou um dano. Então, comprovamos o dano? Sim. Qual foi o montante? Tal. Devolve tudo. Tá? Então, muito cuidado na hora de você avaliar como que essa punição é aplicada, quando que se enquadra ou não, porque independentemente de enquadramento ou não na ação de improbidade, o ressarcimento tem que acontecer. E tem um dispositivo de direito constitucional muito importante que a gente vai também acabar trazendo para cá, né? Que é aquela questão da não possibilidade da pena poder passar para uma outra pessoa. Então, aquela história que a pena tem um caráter pessoal, de pessoalidade, ou de, né, a história do personalíssimo, né? Eu ia falar personalidade, graças a Deus veio a palavra correta, né? A pena, ela é personalíssima, ou seja, somente a pessoa pode pagar essa dívida, salvo... Isso está no direito constitucional, a gente só repete aqui, tá? Quando você fala em decretação de perdimento de bens ou quando você fala em indenização por danos causados, né? Então, decretação de perdimento ou indenização por danos que você causou a outra pessoa. O que vai acontecer? Nesse caso aqui, dentro da improbidade, claro, isso vale do mesmo jeito, o sucessor responde, né, no limite da herança. Isso daqui você já estudou ou vai estudar em direito constitucional com certeza, porque faz parte do artigo 5º. O que eu quero só mostrar para você é o seguinte: se eu cometi improbidade, é uma pena de caráter personalíssimo. Eu não vou passar isso para o meu filho, para o meu sucessor. Porém, se eu tiver que devolver ressarcimento integral ao erário ou devolver os valores que eu recebi por conta da improbidade, porque às vezes eu cometo improbidade, não causo prejuízo ao erário, mas mesmo assim eu tive um ganho patrimonial. Eu tenho que devolver também. Esses valores acrescidos ilicitamente também têm que ser devolvidos. Tá? Então, quando é decretado o pagamento dessa indenização, que é a devolução ou ressarcimento, mesmo que eu, agente público, venha a falecer, vai cair no colo do sucessor. Porém, você sabe, você aprende isso, o sucessor nunca responde com patrimônio próprio, né? O que vai acontecer, tá bom de palavreado hoje, né? Próprio. O que vai acontecer é o agente público, ele vai sofrer a sanção. Quando ele morrer, ou qualquer motivo que você for abduzido, sei lá, ele vai deixar a herança para o sucessor. Antes da herança aí, você pega o montante necessário para pagar essas dívidas e o que sobrar vai para a mão do sucessor. Ah, mas não, e se por acaso eu tenho que pagar uma dívida de 50 mil e o patrimônio que eu deixei de herança foi de R$1.000? Tá pago. O Estado vai ter que aceitar R$1.000 para pagar 50 mil e o sucessor vai ter que aceitar que ele não vai receber nada. Tá? Então, isso daqui, de novo, é um dispositivo de direito constitucional que você estuda com muito mais detalhe ali na análise do artigo 5º da Constituição, mas que a gente repete aqui com todo carinho, porque tem a mesma funcionalidade. Tá? Então, em relação... Vai falar de declaração de bens também na parte de disposições gerais, mas declaração de bens é muito importante se estudar quando você está avaliando penalidades. Tá? Então, vamos dar uma paradinha por aqui, vamos fechar por aqui esse vídeo. Matamos aí a parte de disposições gerais da lei de improbidade. Belezinha? Então, até a próxima oportunidade.